que somos teus, gritamos que somos teus, ó Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Olá, meu boa noite, meu desejo de saúde e paz a você e a todos da sua casa. Saúde e paz. Diz o ditado que o resto a gente corre atrás, não é? Então que saúde e paz esteja presente na sua vida, na vida da sua família, não é? E de fato, se a gente não tiver saúde, comida não tem gosto, sono já não é mais o mesmo, né? Os amigos, a conversa de amigos também perde a graça. E paz. Paz é condição necessária para a gente crescer e desenvolver as nossas capacidades, né? Eu digo que a paz é como um carro em perfeita ordem para iniciar e chegar ao bom termo numa viagem. Porque um carro que não está em paz é um carro que está com problema, e se você sair na estrada, você vai ficar na estrada, né? Não vai atingir seu objetivo, vai, né, passar por um transtorno muito grande. Então, saúde e paz. Paz é condição necessária para a gente iniciar e terminar uma obra realizando a vontade de Deus. Anteontem, quarta-feira, eu falava para vocês a respeito do Pentecostes. Amanhã, sábado e domingo, nós vamos estar celebrando a festa do Espírito Santo, o Pentecostes. 50 dias nas costas, 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa foi dia 8 de abril. Amanhã, depois de amanhã, dia 27, domingo, são exatos 50 dias da ressurreição. Desceu o Espírito Santo, que veio impulsionar os discípulos para vencerem o medo, vencerem a insegurança. O Espírito Santo veio dar uma sabedoria aos discípulos que nenhum adversário poderia contradizer ou rebater. O Espírito Santo é a alma, a vida da igreja, a vida dos crentes, é a vida dos que aceitam Jesus como o único Salvador do mundo. E nós vivemos no tempo do Espírito. O Espírito Santo descendo lá em Jerusalém, no Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, é o Espírito quem permanece com a igreja de Jesus Cristo até o fim dos tempos. Nenhuma instituição humana durou tanto tempo quanto a igreja. Nós tivemos os impérios do passado. O Egito ruiu. Hoje está lá, como o país das antiguidades, para se conhecer as pirâmides, se conhecer muitas coisas antigas. É um museu da humanidade, o Egito. A Babilônia, onde fica o Iraque hoje, é palco de guerras. Continua ainda a matança e, infelizmente, até em nome de Deus, se mata, se destrói. Roma, o antigo Império Romano, também ruiu. Hoje nós vivemos aí no tempo da hegemonia americana, mas os americanos também não vão reinar para sempre sobre a humanidade. Teme-se que de agora em diante, com a abertura da China, para o comércio mundial, que a China venha a exercer a hegemonia no mundo atual. A China está presente e interferindo em todos os países, não só com produtos de baixa qualidade, mas de baixo preço, está interferindo no mundo inteiro hoje, E é assim, sempre uma nação, sempre um povo exerce a chamada hegemonia, o controle, mas em se tratando de reinos, de instituições humanas, todas são falhas, acabam, deixam de existir. A igreja, desde que veio o Espírito Santo, lá em Jerusalém, no Pentecostes, continua até os nossos dias. Nenhuma instituição perdurou 2000 anos como a igreja de Jesus. Tivemos na história da igreja muitas histórias tristes, lamentáveis,
pecados grosseiros, mas é a parte humana. Se Deus não tivesse no controle da sua igreja, guiando-a através do Espírito Santo, a igreja não existiria mais. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, inclusive meditamos o livro dos Atos dos Apóstolos da Páscoa até agora, essa semana. É a época da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o tempo pascal. Do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. E nós lemos que os apóstolos foram julgados lá no Sinédrio, em Jerusalém. E Gamaliel, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de senhores, de anciãos, porque na Bíblia o ancião é aquele que é ponderado, aquele que é sensato, aquele que é equilibrado no julgar, no agir. O jovem é afoito, o jovem não mede as consequências, o ancião não. O ancião é aquele que é equilibrado. E hoje, por exemplo, na igreja, os bispos têm aí de 45, 50 anos para frente, porque são pessoas sensatas, experimentadas, já não são mais eufóricos, pessoas eufóricas, Então hoje o Sinédrio, que era um grupo de senhores, hoje nós temos aí o nosso episcopado, os nossos bispos. O Papa sempre é um senhor, porque tem o equilíbrio, a ponderação, E os apóstolos sendo julgados no Sinédrio, lá em Jerusalém, Gamaliel, que era chefe, aliás, que era membro do Sinédrio, pediu para que os apóstolos saíssem. E retiraram os apóstolos. Ele pediu a palavra: olha, nós estamos julgando esses homens porque eles estão disseminando uma nova doutrina, um novo ensinamento no meio do nosso povo. Mas, disse Gamaliel, pensem comigo, houve um tal de Teudas, revolucionário, atraiu 400 homens para o seguir, mas morreu Teudas e os 400 se dispersaram, não sobrou nada. Surgiu um tal de Judas, também arrastando muita gente atrás de si com seu ensinamento novo, com a sua maneira tempestiva. Judas também desapareceu e o seu movimento foi às mínguas, minguou, acabou em nada. Agora estão esses homens que nós estamos julgando, os apóstolos. Se eles, disse Gamaliel, se eles estiverem anunciando uma mensagem meramente humana, não tem perna longa, não vai ao longe. Se eles estiverem anunciando uma mensagem de Deus, ninguém poderá derrotá-los, nem a morte, nada. Porque no começo da igreja, a matança de cristãos foi muito grande. O derramamento de sangue foi exagerado. E Gamaliel, que era fariseu, do chefe do Sinédrio, fazia parte, era um dos chefes do Sinédrio, ele foi tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, para fazer essa defesa. Aí chamaram os apóstolos, proibiram os apóstolos de anunciar Jesus, bateram nos apóstolos e os apóstolos saíram felizes por sofrerem em nome do Senhor. Eles não se julgavam dignos de sofrer por amor ou em nome do Senhor, E aí a fé continuou. Se a fé anunciada pelos apóstolos, comprovada pelo Espírito de Deus, fosse algo meramente humano, já teria caído no esquecimento. Mas se a igreja continua, a fé em Jesus Cristo continua em nossos dias, com tanta força que nós vemos, é porque é de Deus. Esta obra é de Deus, o Evangelho é de Deus, vai chegar até o fim dos tempos. E nenhuma instituição demorou 2000 anos como a igreja. Então isso prova que a igreja é de Deus e é conduzida por Deus, apesar das fraquezas humanas.
Mas a pessoa de fé sabe discernir, inclusive discernir é a sabedoria do Espírito. Quem é de Deus, quem tem a graça de Deus, sabe discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, e procurar viver a fidelidade para com Deus. Nós estamos encerrando o mês de maio. Esse mês todo nós dedicamos à Virgem Maria. Mês de maio, mês das mães, mês de Nossa Senhora. E nós vamos encerrar o mês de maio, quinta-feira da semana que vem, dia 31, com a festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E agora, nestes minutos finais da minha reflexão, em vista do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, que vamos celebrar amanhã, sábado e domingo, vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de Nossa Senhora. Inclusive, Nossa Senhora é chamada na igreja de esposa do Espírito Santo. Porque nós vemos Maria, Nossa Senhora, a quem nós cristãos católicos chamamos carinhosamente Nossa Senhora, ela é totalmente envolvida com Deus, com a Santíssima Trindade. De Deus Pai, do Pai, Maria é filha, é criatura. Então, vejam bem, de Deus Pai, do Senhor Javé, eu sou aquele que sou, Javé, o nome de Deus. Maria é filha, é criatura. Do Deus Espírito Santo, Maria é esposa, pois ela concebeu por obra e ação do Espírito Santo. Então, do Espírito Santo de Deus, Maria é esposa. E de Jesus, o Filho, Maria é mãe, mãe do Filho de Deus. Então vejam, Maria é totalmente envolvida com a Santíssima Trindade. De Deus Pai ela é filha, do Deus Filho ela é mãe, e do Deus Espírito ela é esposa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 39 e seguintes, nós encontramos essa passagem da visita de Maria à sua prima Isabel. Esse evangelho nós vamos refletir quinta-feira que vem, dia 31 de maio. Diz o evangelho: naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria, a esposa do Espírito Santo. Onde a esposa vai, o marido acompanha. Maria percorreu a região montanhosa, foi visitar Isabel. O Espírito Santo a acompanhou. Chegando na casa de Isabel, Maria saúda Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Quer dizer, o clima é clima divino. O que se respira ali é coisa de Deus, não coisa humana. Diz o Evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 42, com um grande grito, Isabel exclamou: você é bendita entre as mulheres. Nós rezamos na Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres. O que é bendita? Bendita é abençoada. O que Isabel disse a Maria? Você é abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. Abençoada é você entre as mulheres. A todas as mulheres Deus concede a graça da maternidade. Porém, a você, Maria, a graça de gerar o Salvador foi confiada a você. Você é única, é bendita, é abençoada. Vejam que bonito. E continua aqui: e bendito é o fruto do teu ventre. Quer dizer, abençoado, santo é o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do ventre de Maria, que Isabel diz ser abençoado? É Jesus. E aí, outra frase belíssima que Isabel diz, Lucas 1,43: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?
Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Eu não mereço receber a visita da mãe do meu Senhor, Isabel está dizendo. Quer dizer, Isabel está reconhecendo a grandeza de Maria, a mãe do meu Senhor, a mãe do nosso Senhor, a mãe do nosso Salvador. Quem é Maria? A mãe de Jesus, a mãe do Salvador do mundo. Não é uma mulher qualquer. E Deus, na sua infinita sabedoria, não encontrou uma maneira mais bonita, mais digna, mais rica de sentido para a nossa vida, a não ser que seu filho nascesse entre nós de mulher. Até São Paulo escreve: chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo nascido de mulher. E vejam, Jesus não desceu do céu de paraquedas. Jesus não é filho de chocadeira. Às vezes essa expressão, ela assusta. Filho de chocadeira? Não, Jesus teve uma mãe. E essa mãe, ela foi digna da confiança de Deus Pai. Porque se Deus Pai não confiasse em Maria, Ele não teria entregue aos cuidados de Maria o seu filho, a sua riqueza. Deus Pai confiou em Maria. E Maria foi digna da confiança de Deus. Maria não decepcionou, não frustrou a Deus. Ela foi fiel. Ela foi fiel. E como Maria foi fiel a Deus, nós também devemos ser. Às vezes a gente vê nas ruas aí carros com aquela frase bíblica: Deus é fiel. Deus tem que ser fiel. Se Deus deixar de ser fiel, Ele deixa de ser Deus, porque Ele deixa de ser perfeito. Deus é perfeito. Jesus fala: sejam perfeitos porque perfeito é o Pai Celestial. Então Deus tem que ser fiel. Agora, eu sou chamado à fidelidade, como Maria foi chamada à fidelidade e foi fiel. Deus sempre é fiel, sempre será fiel. Eu sou chamado à fidelidade. E Maria, a esposa do Espírito Santo. Que Deus também nos agracie com o Espírito Santo, para que possamos ser conduzidos nas estradas deste mundo, sem jamais desanimarmos de seguir os passos de Jesus. O Espírito Santo de Deus vem nos firmar no seguimento de Jesus, para que um dia nós venhamos a bater à porta da casa do Pai. João 14,6: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é caminho que nos conduz ao Pai. E nós pedimos a Deus, sobretudo nesse fim de semana, hoje, amanhã e depois, estamos celebrando o Pentecostes, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, como luz de Deus, nos faça enxergar a nossa vida e expurgar da nossa vida, quer dizer, jogar fora. Expurgar é tirar, jogar fora aquilo que não presta, aquilo que não é de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para enxergarmos o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida, e vivermos a fidelidade para com o nosso Deus, assim como Maria viveu, a serva fiel do Senhor. Que encerramos esse mês de maio tendo sempre na nossa mente e no nosso coração o exemplo da Virgem Maria. Maria, preciosa aos olhos de Deus, não encontrou uma maneira mais bonita, mais sublime de enviar o seu filho ao mundo, a não ser através de uma mulher, através de uma mãe e no seio de uma família. O que para Deus é importante? O ser mãe, o ser mulher, mãe de viventes. Mulher significa mãe dos que vivem. E para Deus é importante a família. Que zelemos pelas nossas famílias, que dentro de nossas casas nós vivamos o amor, a paz, aquilo que o Evangelho nos ensina, para no mundo dos homens sermos de Deus. Até Jesus fala no Evangelho: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos de Deus. E no mundo dos homens nós precisamos ser de Deus. Que Deus nos dê a graça, a força e a sabedoria do seu Santo Espírito, para que a expectativa de Deus em nossa vida não seja frustrada. Que a expectativa de Deus em nossa vida ou para a nossa vida se realize como se realizou na vida de Maria,
a Virgem Santa, a Mãe do Salvador. Que Deus te abençoe, que as graças e os dons do Espírito Santo estejam com você e com todos da sua família. Que Deus os abençoe e os guarde. Uma boa noite e um bom fim de semana.